Oi gente, eu sou a Neide. A nossa receita de hoje é o hamburguinho de festa delicioso e muito fácil de fazer. Esse hamburguinho fica com uma massa leve e gostosa e é uma receita fácil e venda perfeita para você garantir aquele dinheiro extra. E você já sabe, né? Para não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje! E para começar a nossa receita, eu tenho a carne que a gente vai usar no nosso mini hambúrguer. Eu já deixei ela toda cortadinha. E agora eu vou te mostrar como eu cheguei a esse ponto. E é muito fácil. Para cortar a carne daquele jeito, eu usei um cortador de 4 centímetros. Esse cortador, gente, ele é muito baratinho e muito fácil de achar. Em qualquer loja que vende produtos de confeitaria, você vai encontrar. Eu vou usar carne pronta, carne de hambúrguer já pronta, e vou cortando. Assim ela vai ficar bem certinha. Olha como fica, gente. Esse cortador adianta bastante o serviço e, como eu falei pra você, ele é bem baratinho. E essa parte da carne que sobrou, você não vai perder ela. Depois que ela estiver bem macia, ó, quando ela descongelar, você vai juntar tudo e vai cortar ela novamente com o cortador. E assim você não perde nada. Agora eu vou fritar os nossos mini hambúrguer. Vou colocar só um pouquinho de óleo, não precisa ser muito. No fundo de uma panela, uma frigideira de preferência. E vou esperar essa panela aquecer. Minha panela já está quente e eu vou colocando aqui, ó. Dá para fazer vários ao mesmo tempo. Aqui, gente, não é para deixar ele totalmente fritinho, é só para dar uma selada nele, ó. E cortando do jeito que eu te mostrei, olha como ele fica bem certinho. Ficou douradinho dos dois lados, é só tirar, ó. E apesar dele estar bem douradinho dos dois lados, tá vendo, gente? Ele tá bem úmido ainda. Por isso que é bom fritar ele já congelado. Já fritei todos os hamburguinhos e ele vai ficar assim, ó. E você fazendo desse jeito que eu te mostrei, ó, como ele fica todo certinho. E assim o seu salgado vai ficar perfeito. Agora eu vou tampar e vou reservar. E para fazer a massa do nosso salgado, eu tenho aqui na minha vasilha 5 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Lembrando que a minha xícara tem 240 ml. Vou acrescentar 3 colheres de sopa de açúcar, 15 gramas de fermento biológico seco. Agora eu vou misturar tudo. Agora que já está tudo bem misturadinho, eu vou acrescentar meia colher de sopa de sal. Eu nunca coloco sal diretamente em cima do fermento, porque ele inibe a fermentação. E aí esse salgado não vai crescer e não vai ficar fofinho. Depois é só misturar tudo. Já está tudo misturado. Agora eu vou abrir um buraquinho aqui no meio do meu trigo. Vou acrescentar um ovo inteiro. Uma colher de sopa bem cheia de margarina. E vou misturar tudo, ó. A princípio, gente, eu vou misturar essa margarina no ovo, ó. Agora eu vou acrescentar 150 ml de leite. E 150 ml de água. E vou misturar tudo novamente. Vou continuar misturando com as mãos. Agora que eu já tenho uma massa, eu vou transferir ela para minha bancada. Lembrando de polvilhar bastante trigo na bancada. Agora eu vou sovar essa massa por 10 minutos. Fazendo isso, o seu salgado vai ficar com aquela massinha leve e saborosa. Então vale muito a pena. E sovar é muito fácil, ó. É só você abrir a massa e trazer de volta. E outra coisa importante, não é para acrescentar mais de farinha de trigo à massa. É só para ir polvilhando a bancada. A gente só vai ficar com essa camadinha aqui de trigo na massa para poder trabalhar. E se você não quiser fazer essa receita para vender, você pode fazer para sua festa mesmo. Assim você vai economizar bastante dinheiro. Já sovei a minha massa por 10 minutos e ela vai ficar assim, ó. Olha que massa linda, gente. Ela fica bem macia e úmida, ó. Mas não fica agarrando na mão. Agora eu vou colocar ela na mesma vasilha, vou tampar e vou deixar ela descansar por 20 minutos. A massa já descansou por 20 minutos. Vou passar ela novamente para a bancada. Olha que massa linda, gente. Olha que massa gostosa. Sempre polvilhando a bancada para a massa não agarrar. Vou dividir a minha massa em 2 partes para facilitar o trabalho. Essa parte que eu não vou usar agora, eu vou deixar lá no potinho e vou tampar para ela não ressecar. E essa outra parte eu vou abrir. Aí com a ajuda de um rolo eu vou abrindo a massa.
Já abri minha massa. Tá vendo, gente, ó? Deixei ela um pouco mais fina. Não é muito fininha, mas também não tá grossa, ó. Se você deixar ela muito grossa, vai ficar um salgado maçudo. E é isso que a gente não quer, né? A gente quer um salgado com uma massa leve e gostosa. Aqui eu vou pegar os meus hambúrgueres e vou arrumando aqui na minha massa, ó. Lembrando de deixar espaço entre eles. Não precisa ser exatamente 2 dedos, 1 dedo e meio já tá bom. 1 dedo e um pouquinho. Fazendo dessa forma, a gente faz um monte de uma vez só. Aqui em cima a mesma coisa. Aqui a gente vai deixar um pouco mais de espaço, ó. Agora eu venho com um pedaço de queijo mussarela. Vou dobrar para ficar bem arrumadinho em cima do hambúrguer. Dobrei e arrumei aqui, ó. Agora é só trazer a massa por cima, ó. Vou jogar por cima. Aqui eu vou apertando, ó, do lado. Deixo bem apertadinho. Você vai apertando aqui, ó, bem do lado de onde você colocou a carne, porque assim já vai fechando ele e modelando o seu hambúrguer. Aqui eu tenho um cortador de 6 centímetros e olha que fácil. É só apertar e ele já sai certinho. E como a gente fez a carne bem redondinha, o nosso hambúrguer vai ficar lindo. Vou tirar o excesso de massa e esse excesso de massa, ó, vou juntar tudo novamente. Depois eu abro e faço a mesma coisa. E olha como fica o nosso hamburguinho. Tá vendo, gente? Todo redondinho. Agora eu vou untar a forma que eu vou assar ele com um pouquinho de óleo. Espalho bem com a ajuda de um pincel. E não precisa mais nada, gente. É só um pouco de óleo mesmo. Não precisa polvilhar trilho aqui, não. E vou arrumando eles na forma. Lembrando que a gente tem que deixar um espaço, porque ele ainda vai crescer um pouquinho. E tem que ser espaço aqui e na lateral da forma também. Já modelei todo o nosso salgado e se você quiser congelar ele com a massa crua, é nesse momento, antes dele fermentar. Arruma no tabuleiro e já leva para congelar. Ele não pode fermentar para congelar. Agora eu vou tampar com um paninho e vou deixar eles crescendo por 40 minutos. Meu salgado já cresceu por 40 minutos. Aqui eu tenho 2 gemas que eu vou acrescentar um pouco de óleo. E vou bater tudo junto. É bem rapidinho, é só por uns 30 segundos. Já está tudo bem batidinho. Agora, com a ajuda de um pincel, eu vou passar essa gema em cada hamburguinho. Agora, para dar acabamento, eu vou polvilhar gergelim branco em cada hambúrguer. E recomendo que você faça isso também, porque ele vai ficar bem mais bonito. E agora é só levar ao forno para assar. Já deixei o forno pré-aquecendo por 10 minutos e vou assar o hamburguinho por 15 minutos na temperatura de 250 graus. O nosso mini hambúrguer já ficou pronto e agora eu vou te mostrar de pertinho a qualidade da massa e como ele fica bem recheado. E olha que lindo que ficou o nosso hamburguinho. Olha que gracinha, gente. Bem assadinho e ele ficou perfeitinho. Agora eu vou cortar para você ver como fica essa massinha, gente. Fica maravilhosa. E olha como é super macio. E o que eu falei para vocês, ó, a carne fica bem suculenta. Olha que lindo. E com certeza vai ser um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$ 21,30. Renderam 50 unidades. Então, R$ 21,30 dividido por 50, cada um vai sair a 42 centavos. A sugestão de venda de 100 salgados desse para festa é R$ 100. E a validade desse salgado é 30 dias no congelador e 90 no freezer. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!